Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michel Siqueira, enfermeiro paliativista, e hoje aqui no terceiro Congresso Nacional de Gestão e Saúde Pública, o CONAGESP, nós vamos falar sobre a gestão em saúde pública, cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva e o papel da enfermagem. Então, bem-vindos novamente a esta jornada de conhecimento sobre os cuidados paliativos, que é um assunto muito importante. Então, neste encontro, nós vamos explorar a importância da equipe de enfermagem no contexto da UTI, no contexto dos cuidados paliativos, da abordagem integral e humanizada para oferecer o melhor suporte aos pacientes e às suas famílias. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula vai ter como objetivo principal, né, discutir a importância de uma abordagem integral e humanizada nos cuidados paliativos diante do contexto oncológico aqui no nosso país. Então, nós vamos abordar a importância de considerar o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual do paciente, né, tendo toda aquela visão holística do processo. Então, além disso, vamos ter uma compreensão do contexto, né, abordar o paciente de uma forma mais holística, reconhecendo as suas necessidades individuais. Também vamos falar sobre a questão do alívio dos sinais e sintomas, né, onde aí é oferecer tratamento eficaz para controlar a dor e outros sintomas que o paciente vem apresentar diante desse processo, garantindo ali conforto e qualidade de vida. Apoio psicológico e social, onde aí vamos discutir a questão do suporte psicológico para os pacientes e os seus familiares, né? Um enfoque na qualidade de vida, onde vamos priorizar a qualidade de vida do paciente, respeitando seus desejos e valores, onde a gente vai proporcionar momentos significativos para eles. Também a gente vai rever os conceitos de cuidados paliativos e as suas aplicações, né? Vamos apresentar a definição de hospice, definir a enfermagem no contexto dos cuidados paliativos. Também vamos compreender o processo de morte e morrer. E, por último, refletir sobre as necessidades da própria pessoa no processo de finitude e também sobre o luto e as suas fases. Então, o nosso encontro vai ser longo, são vários temas que a gente vai abordar. Eu espero que vocês se sintam confortáveis, né, e que realmente o intuito desse nosso encontro seja de uma forma representada, né, a semente seja plantada dentro de cada um de vocês e vocês consigam aí ainda mais compartilhar os seus conhecimentos sobre cuidados paliativos, que ainda é um grande tabu, né? Muitas pessoas associam cuidados paliativos ao processo de morrer, e isso não é verdade. Cuidados paliativos, ele precisa iniciar desde a questão do diagnóstico, então a gente vai falar sobre tudo isso diante desse nosso encontro de hoje. Então, de acordo com a OMS ela traz um conceito, né, de cuidados paliativos, onde ela fala que é um tipo de abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e da sua família, que enfrentam ali doenças que ameacem a vida, né, através de uma prevenção e alívio do sofrimento, por meio de uma identificação precoce, uma avaliação de qualidade e um tratamento da dor e outros problemas que venham apresentar, que podem ser físicos, psicológicos, espirituais, sociais. Então, esse conceito ele destaca a importância de uma abordagem multidisciplinar, né? A importância de uma equipe multi que trabalha ali em conjunto, centrada no paciente e na sua família. Então, resumindo, cuidados paliativos tem foco no paciente, né? Onde a gente prioriza as necessidades e as preferências individuais de cada paciente. A gente tem a família como centro, né, do cuidado, onde a gente tem que oferecer apoio e suporte para a família durante todo o processo, principalmente após a morte, onde a família está enlutada, então a gente precisa dar continuidade a esse tratamento à família. E também uma abordagem multidisciplinar, né, onde aí envolve vários tipos de profissionais de diferentes áreas, né, como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, também tem os líderes religiosos, também tem tabeliões, né, fisioterapeutas. Então, cuidados paliativos nada mais é do que uma abordagem que tem ali como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes, né, com doenças graves e que ameacem a vida deles ali naquele momento. Então, muitas pessoas associam cuidados paliativos ainda à oncologia,
E cuidados paliativos, ele tem que ser inserido em qualquer tipo de doença que realmente ameace a vida do paciente. É uma hipertensão, é uma doença que não é curável, ela é tratada. Então, de uma certa forma, o paciente está em cuidados paliativos com uma hipertensão, com diabetes. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de ciência, né, oferece um cuidado de uma forma mais integral, né, ali abraçando todos os aspectos físicos, sociais que o paciente vem apresentar, e o foco é justamente a gente aliviar a dor e o sofrimento. Então, aqui no Brasil, ainda existem vários tabus e estigmas relacionados ao cuidados paliativos. Então, é muito difícil, né, a gente falar sobre cuidados paliativos, implantar cuidados paliativos, porque as pessoas acabam sendo mais resistentes. E as famílias, quando se deparam com cuidados paliativos, é num processo é, de muito sentimento sensível, é um momento sensível que eles estão passando, que é justamente quando o paciente já não tem mais nenhuma probabilidade de cura, passou por todo aquele processo de tratamento, e por algum motivo, alguns tratamentos têm efeitos adversos, então pacientes ali, eles acabam tendo muitas consequências físicas, né, então eles ficam debilitados, eles acabam baixando mais a performance. Então, já está em todo aquele sofrimento, e aí vem o médico e fala, olha, no momento a gente não vai ter mais como fazer nada por ele, não tem mais nenhum tratamento que vai curar a doença, e ele vai entrar em cuidados paliativos. E não é bem assim, né? Cuidados paliativos precisa ser desde o diagnóstico, então eu vou ensinar para vocês, mostrar para vocês como é que deve se aplicar, abordar, né, e começar a inserir cuidados paliativos para que a família comece a entender desse processo. Então, a gente tem como desafio ali a falta de acesso a serviços especializados. Então, muitas unidades hospitalares não têm uma estrutura adequada para acolher esses pacientes nesse processo de vida, né? Então, também existe uma escassez de profissionais qualificados. Então, pouca gente busca informações sobre isso. Muita gente, às vezes, até se disponibilizam em fazer cuidados paliativos, mas não estuda sobre isso, né? Então, cuidados paliativos não é só de boa fé, tá? Precisa realmente estudar essa ciência. E também tem as dificuldades no acesso a medicamentos e recursos, né? Diante de toda aquela questão do Sistema Único de Saúde, por falta de medicação, de equipamentos e tudo mais, até mão de obra, né, de recursos humanos, existe também um tabu relacionado à questão de opioides, né, onde cuidados paliativos a gente tem um foco em quê? Aliviar os sintomas e o sofrimento. Se o sofrimento for um sofrimento físico, uma dor física, opioide, a gente vai tratar com opioides, com analgésico, então o paciente vai ter ali a sua dor vai ser tratada, e não existe aqueles tabus de morfina, onde a gente não pode administrar muita morfina no paciente, senão ele pode ter uma depressão respiratória, mas aí eu vou explicar para vocês mais lá na frente sobre essa questão da morfina. Mas também a gente tem uma oportunidade diante desses desafios de melhorar. Então, da falta de acesso, a gente tem a expansão de rede de hospitais e unidades de cuidados paliativos, né? Diante da escassez de profissionais qualificados, a gente pode incentivar a formação e a especialização de pessoas que se interessam por cuidados paliativos. Diante dessa dificuldade no acesso à medicação e os recursos, a gente pode estimular políticas públicas e investimentos para garantir a acessibilidade a esses medicamentos e a esses recursos que são essenciais. Então, cuidados paliativos, do termo paliativo, que ele deriva do vocábulo latino pallium, que tem ali como significado manta, né, uma coberta, que serve para proteção, né? Antigamente os cavaleiros usavam aquilo para se proteger das intempéries, e até hoje os líderes religiosos usam isso como uma forma simbólica, né, de liderança. Então, nada mais é do que proteger, né? E paliar, que pode ser traduzido aqui pelo português, ele já tem um intuito de aliviar, mitigar, suavizar, né? Já a gente trazendo um significado da palavra paliar, já aqui na língua portuguesa, tem uma questão que não são palavras chulas, que não faz nenhuma referência à questão de cuidados paliativos, né? Onde significa falsa aparência, disfarçar, dissimular, encobrir, qualquer tratamento que forneça ali alívio a um doente.
Então, não significa isso, cuidados paliativos vai muito mais além, né, do que realmente é aliviar o sofrimento de um ser humano. E aí, eu quero te fazer uma pergunta impactante, né? Te pergunto, como você deseja morrer? Já pensou sobre isso? Se não pensou, pensem direitinho, como é que vocês desejam morrer, aonde desejam morrer, perto de quem vocês querem morrer. Precisa pensar, é algo que está, é algo, eu acho que muito próximo, né, palpável. A morte é algo que vai acontecer para todos nós, e a gente não pode negar isso. Então, pensem, e depois a gente vai discutir sobre isso. E aí, relacionados aos cuidados paliativos, tem a questão do hospice, né, que na Idade Média, durante as cruzadas, era comum a gente achar esses tipos de estrutura, né, que eram as hospedarias, né, em certos monastérios, que tinha como intuito de abrigar os doentes, as pessoas marginalizadas, as pessoas que passavam fome, as mulheres pobres em trabalhos de parto, né, também os leprosos e os órfãos. Então, tinha essa intenção de acolher essas pessoas que, por algum motivo, precisavam de acolhimento, né, mas não tinham aonde estar, ou tinham pessoas disponíveis ali para acolhê-la. Então, eles traziam, levavam ela, traziam ela para esse monastério, a fim de cuidar dessas pessoas. E no século XVII, um padre francês chamado São Vicente de Paula, ele fundou uma ordem das Irmãs de Caridade. Então, ele abriu várias casas para órfãos pobres com os mesmos intuitos dos monastérios antigamente. E já em 1900, né, 5 das Irmãs de Caridade da Caridade, que eram irlandesa, elas fundaram o St. Joseph's Convent em Londres. Então, lá elas começaram a visitar os doentes em suas casas, né, faziam tipo visitas domiciliar. Então, depois de um tempo, elas fundaram o St. Joseph's Hospice, né, com 30 camas, para abrigar essas pessoas, e vocês percebem na imagem colorida que essa estrutura acabou realmente tomando uma dimensão, assim, espetacular, né? Hoje em dia, o St. Joseph Hospice, ele acolhe muitas pessoas para passar seus últimos momentos, né, ali com qualidade. E aí uma grande referência dos cuidados paliativos é a Cicely Saunders. Aqui no Brasil a gente tem a Ana Cláudia Quintana, né, tem a Ana Michele. Então, a Cicely Saunders, ela nasceu em 21 de junho de 1918, lá na Inglaterra, e ela dedicou a sua vida a aliviar o sofrimento humano. Então, ela teve 3 graduações. Primeiro, ela se graduou como enfermeira, depois ela foi para assistente a serviço social, e por último, ela se graduou como médica, né? E ela fala que, apesar dela mesma ter se visto obrigada a formar-se em medicina para ultrapassar o problema da dor crônica e terminal, ela sempre teve com ela que foi a formação como enfermeira, que permitiu ela, acima de tudo, compreender o doente, né, o que o doente esperava de um outro ser humano, né, esperava de nós. Então, ela fundou o St. Christopher Hospice. Foi o primeiro serviço a oferecer o cuidado integral ao paciente, desde o controle de sintomas, a alívio da dor e do sofrimento psicológico. E aí, para toda boa ideia, a gente precisa de um bom incentivo e nada mais e melhor, né, do que o David, que foi um soldado que tinha um câncer de reto incurável, e a Cicely, ela cuidou dele até o seu processo de finitude, né, até a sua morte. E, como agradecimento, ele deixou uma pequena herança, dizendo para ela: eu serei uma janela na sua casa. Por isso que aqui na imagem anterior a gente vê que o hospice, né, o St. Christopher, ele tem várias janelas, mal tem a estrutura ali de paredes, né? É porque as pessoas que estão lá dentro, elas precisam se conectar com o meio externo. Então, ela usou essa mensagem como uma simbologia, né, de tratar bem ao ser humano. E ela começou ali a expandir o seu conhecimento de uma forma crítica, né, onde tudo era centrado na doença, né, e não avaliava os outros aspectos
E ela começou a estudar e chegou à conclusão de que vários fatores externos, né, e também em outras dimensões, acaba, tipo, influenciando no físico, né, e isso pode ser um ponto de ter algum tipo, desenvolver algum tipo de doença. E aí tem uma estimativa que diz que cada 10 pacientes que estão em cuidados paliativos, apenas um é assistido no fim de vida. O que que isso significa? Que dos 10 que estão em cuidados paliativos, apenas um tem cuidados paliativos de qualidade. Então, vocês percebem que existe ainda uma grande escassez, né? Às vezes, é, muitas vezes na UTI, a equipe, né, médica acaba distanciando a morte do paciente porque quer a todo momento mantê-lo vivo, né? E acaba ali cometendo a distanásia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E isso não pode. Então, lembra que quando eu perguntei para vocês, falei sobre quando é que se inicia cuidados paliativos, né? Então, cuidados paliativos ele se inicia a partir do momento que tem um diagnóstico de uma doença incurável ou de uma doença que realmente pode, né, no decorrer da terapia modificadora da doença, ela responder de forma negativa. Então, vocês percebem que no gráfico, desde o diagnóstico, né, vai subindo a questão da inserção dos cuidados paliativos a essa pessoa, a esse paciente, a partir do momento que a terapia modificadora vai diminuindo. E aí muitas pessoas acham que quando acontece a morte do paciente, acaba os cuidados. E não, a família permanece, né? A família permanece em luto, então a gente precisa cuidar da família também. E aí vamos falar sobre a enfermagem no contexto dos cuidados paliativos. Vou passar um vídeo para vocês aqui, bem rapidinho, para a gente falar sobre esse vídeo.
E aí, então, vocês tratariam essas pessoas diferente? Então, cuidados paliativos vai nessa pegada, sabe? Você tem que enxergar as coisas além do que os seus olhos conseguem ver. Entender, né, todo o contexto que o paciente está inserido, né? Que ele tem ali uma história, né? Não é só um corpo com uma doença que realmente está ali devastando todo a sua família e o seu ser. Mas vamos lá. A conscientização da população brasileira sobre os cuidados paliativos, ela é essencial para que o sistema de saúde ele mude a sua abordagem aos pacientes que têm uma doença que ameaça a continuidade de suas vidas. Então, cuidados paliativos é uma necessidade de saúde pública e é uma necessidade também humanitária, né? Que já como dizia a Cicely, ela falava que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. O que isso quer dizer? Quando ninguém quer, tipo, é intolerável o sofrimento, né? E quando alguém está realmente sentindo-se sofrido, né, com muita dor, enfim, e tiver alguém ali disponível para cuidar, com certeza vai fazer muita, vai ser muito importante naquele momento para o paciente. E aí a parte do cuidar, né? Cuidar, ele vem do verbo que envolve o ato humano no processo de assistir o outro em toda a sua dimensão, multidimensão, né? E o cuidar, ele vem do substantivo que reflete a ação do cuidar. Então, o processo do cuidar, ele é complexo, né? Às vezes até mais complexo do que a própria cura. E o cuidado, ele só pode ser possível quando há um encontro terapêutico e a pessoa que vai ser cuidada. Então, a enfermagem ela está intimamente ligada aos princípios filosóficos dos cuidados paliativos. E a Florence, no seu livro Notas sobre a Enfermagem, ela fala: utiliza a palavra enfermagem por falta de outra melhor, tem se limitado a significar pouco mais do que a administração de medicação e aplicação de cataplasma, deveria significar a utilização correta de ar puro, iluminação, aquecimento, limpeza, silêncio e a seleção de dieta como uma forma de administrar tudo com o mínimo de dispêndio da energia vital do doente. O que ela quer dizer? Que a enfermagem vai muito mais além do toque, né, da técnica, né? Você precisa realmente entender que vários outros fatores estão associados ao processo de saúde-doença. E aí o enfermeiro ele precisa ter algumas habilidades que devem estar voltadas para a avaliação sistemática dos sinais e sintomas, né? No Conselho Internacional de Enfermagem, ele diz uma pronta avaliação, identificação e gestão da dor e das necessidades físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais podem diminuir o sofrimento e melhorar, de fato, a qualidade de vida dos pacientes que estão em cuidados paliativos e também de seus familiares. Então, nessa imagem, vocês conseguem observar o quê? Né? Que tipo de dor essa pessoa está sentindo? É uma dor física? É uma dor espiritual? É uma preocupação? É uma dor social? A gente não consegue saber, a gente só sabe, só enxerga que ela está com face de dor, né? Está em sofrimento. E aí, os cuidados paliativos têm alguns princípios, né? E um desses princípios é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença, não pode antecipar de forma alguma ou postergar o processo natural da morte. Precisamos ali iniciar os cuidados paliativos o mais precoce possível, né, juntamente com investigações necessárias após um diagnóstico e terapia modificadora da doença. Preparar, uma parte importante, preparar o paciente para a autodeterminação no manejo do final de vida, né? E a gente precisa também integrar todos aqueles aspectos psicossociais e espirituais. Então, é isso, é enxergar o paciente como um todo, né? Uma saúde integral, saber que os aspectos do corpo, do intelecto, do social, do meio ambiente, da ocupação, estão relacionados ao fator de saúde. E aí muitas pessoas acham que cuidados paliativos é eutanásia ou distanásia, e não é. Porque eutanásia ela é antecipar a morte, e isso é crime no nosso país. Mas também devemos levar em consideração que alguns países, né, daí do mundo,
a prática da eutanásia, ela é validada, ela é permitida. Então, aqui no nosso país, isso é crime, né? A gente precisa saber disso. Então, a distanásia, ela é a morte lenta com sofrimento, né? A ortotanásia é a questão da morte natural, então o cuidados paliativos está mais próximo da ortotanásia. E os cuidados paliativos, ele afirma a vida, porque ele nem acelera e ele nem adianta a morte. Então, para enfatizar ali que a eutanásia é crime, no Código de Ética de Enfermagem, ele fala que é, é estritamente proibido promover a eutanásia ou participar de qualquer prática destinada a antecipar a morte de uma pessoa, né, ou de um paciente, de um cliente. E aí, o que é complicado? Complicado é a gente decorar um protocolo, saber semiologia e semiotécnica, né? Complexo é a gente trabalhar com o ser humano, é a gente entender a complexidade da mente humana. Então, complexo é muito mais difícil a gente ser psicólogo, né? Então, precisa de algumas habilidades. A gente precisa ter uma escuta qualificada. A gente precisa ajudar, tocar, sensibilizar-se diante do outro, né? Principalmente quando essa outra pessoa ela está morrendo. Então, não há livro, não há nada que nos ensine a padronizar essas atitudes relacionadas a esse processo. E aqui é uma imagem contrária daquela que a gente viu da senhorinha, onde o senhor ele apresenta uma face de felicidade, de estar em paz, e é isso que a gente busca nos cuidados paliativos, que todos podem viver sim sem sofrimento. E aí, cuidados paliativos ele tem as suas dimensões também, então a gente precisa entender as dimensões que estão relacionadas a questões sinais e sintomas, né, mais prevalentes. Então, tem a questão biológica, onde ali apresenta uma dor física, uma dispneia, uma diarreia, mialgia, fadiga, inapetência também. Tem a questão psicológica, onde o paciente pode apresentar raiva, negação, culpa, ansiedade, irritabilidade, confusão mental, uma dor emocional, né? Na questão social tem a questão da mudança dos relacionamentos, um prejuízo na capacidade de trabalhar, isolamento social. E por último, na espiritual tem um sentimento de descrença, né? Muitos pacientes chegam ao momento de perguntar por que que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo, eu não sou digno, ou eu cometi algum pecado, então tem tudo isso, e chega um momento também que eles fazem a barganha, ah, eu, se o Senhor me curar, eu prometo entrar em um projeto solidário com pessoas que precisam de ajuda, e também, às vezes, tem as dúvidas acerca da sua fé. Ou eu não fui cristão o suficiente, eu não rezei o suficiente, eu fui mal com uma pessoa, é por isso que eu estou pagando esse pecado. Então, tem tudo isso relacionado. E aí, para o enfermeiro ter uma avaliação dos sinais e sintomas de qualidade, ele precisa levar em consideração algumas investigações. Então, saber da intensidade e da gravidade, saber o tipo, né, a duração, os fatores que pioram esses sinais e sintomas e o que alivia. Então, é muito importante o enfermeiro saber de tudo isso. E aí, a dor, ela afeta a vida de 90% de pacientes que têm câncer. E menos da metade conversa sobre isso com seus médicos. O que isso quer dizer? Que muitos seres humanos acham que dor é normal, né? Está no POI, que é um pós-operatório imediato de uma cirurgia, e aí, eu tô sentindo dor, a anestesia tá indo embora, é uma dor, uma dor, uma dor, mas eu sei que é normal, porque tá cicatrizando, porque fez a cirurgia agora. Não, a dor, ela não é normal, a gente precisa tratar a dor, certo? E você não pode sentir dor. Então, vamos ter que intervir com medicações para que alivie essa dor. E aí, para entender de dor, a gente precisa saber que existe a dor total. Então, muitas vezes você vai se deparar com um paciente dizendo que está com uma dor e não consegue expressar onde é essa dor, que tipo de dor é, mas é um sofrimento, é uma tristeza, é uma agonia. Então, isso é a dor total, é a dor em toda a multidimensionalidade, né? E aí pode estar o aspecto espiritual envolvido, onde existe aquela questão do desespero, né? O medo do desconhecido, de o que será depois da morte, né? Ou
como vai ser a minha família depois que eu partir, quem vai trazer a comida para dentro de casa, né? A questão social tem toda aquela burocracia e questões financeiras, né, do futuro da família. Na questão física tem a dependência, o mal-estar, né? Na emocional tem a raiva, tem todo aquele processo, né, do luto também, e que o paciente enfrenta. Então, a gente precisa saber que vai aparecer sintomas como fadiga, dor e alteração do sono, que isso vão ser frequentes e muitas vezes vão ser exacerbados, né, em pacientes em cuidados paliativos. Também eles vão apresentar um humor deprimido, né, tem um papel muito importante. Também a gente não pode subestimar o tipo de dor, né, do sintoma. É frescura, já fiz morfina, só posso fazer morfina agora depois de 4 horas, e o paciente está com dor. A gente pode fazer a dose de resgate, né? Porque a dor ela é subjetiva. Cada um tem o seu limiar de dor, né? E a gente não pode desrespeitar isso, tem que entender. Então, saber que a equipe multidisciplinar trabalha com um objetivo só, que é o cuidado centrado no paciente e sua família. Lembrando que família engloba ali a questão do cuidador, dos amigos, certo? Muitas vezes o paciente não tem aquela família de sangue, né? Mas tem ali uma pessoa que cuidou dele muito tempo, ou amigos. Então, o que considerar família está ali dentro desse conjunto. E aí a gente precisa implantar a dor como o quinto sinal vital. Então, para a gente saber avaliar a dor de um paciente, né, existem escalas específicas e elas são validadas para isso. Então, a gente precisa identificar, mensurar, implementar o tratamento, né, e registrar aquilo e depois reavaliar. E aí a ASCO, ela traz uma afirmação que diz que o controle de sintomas nos pacientes com câncer aumentou a sobrevida deles em 5 meses. O que isso significa? E muitos pacientes que sentiam dor e que foram tratados, eles viveram mais, né, e melhor. Então, existem algumas escalas prognósticas, que são umas escalas de avaliação de performance de pacientes, e elas têm uma influência importante na tomada de decisões, né, principalmente da família, da equipe assistencial, do próprio paciente. Então, essas escalas de performance e de avaliação prognóstica, elas também são utilizadas para a gente limitar o uso de medidas invasivas, né, e preparar ali a própria equipe para a terminalidade do paciente, já que uma vez o óbito se aproxima. Então, alguns sintomas ficam mais difíceis de a gente manejar e a equipe precisa entender a evolução desse quadro de uma forma teórica, porque elas estariam mais preparadas para lidar com possíveis intercorrências. Então, tem a escala do Karnofsky, que é a KPS, que ela tem como objetivo comparar a efetividade de diferentes terapias e permitir o prognóstico de pacientes individuais. Então, quanto menor a classificação na escala, pior vai ser a expectativa de recuperação, né, ou retorno às atividades normais do paciente. Tem a PPS, que é uma ferramenta amplamente utilizada nas situações de elegibilidade para esse fim, né, tem ali o objetivo de, é uma ferramenta, né, para diagnosticar condições fora da perspectiva de cura, né, onde vai facilitar a suspensão de terapias que são, naquele momento, desnecessárias e, por muitas vezes, prejudiciais. A ECOG, ela é muito mais falada, acho que vocês devem ter uma familiaridade melhor com a ECOG. Ela tem uns scores de 0 a 5, onde 0 vai indicar que o paciente é completamente ativo, e 5 é atribuído já a um paciente morto. Então, a cada consulta, essa avaliação ela é atualizada e registrada. Então, para que tudo isso seja realmente compartilhado com a equipe, né, para que a equipe tenha fácil acesso ao prontuário eletrônico do paciente, que é o PEP, precisa manter uma comunicação efetiva. Tem a ESAS também, que é uma escala que traz uma forma de avaliar a combinação dos sintomas físicos e psicológicos, né, identificados no paciente, e ele é uma escala mais didática, então, onde 0 significa sem dor e 10 é a pior dor possível, por exemplo. Então, ela é mais didática para o paciente. E aí eu vou falar sobre hipodermóclise, que também está associado aos cuidados paliativos, né? É um acesso por via subcutânea, isso mesmo, é um acesso
onde vai para o tecido adiposo, o tecido onde há gordura, certo? E ele é muito simples. Então, existem alguns contextos que a hipodermóclise podem ser implantadas, né, no paciente. Então, nos casos de demência avançada com disfagia, obstrução intestinal, quando o paciente está em confusão mental, uma dispneia intensa, desidratação sem a necessidade de reposição urgente de fluidos, que a gente vai entender lá na frente, que para cada local onde a hipodermóclise pode ser colocada, existe um volume limite em tempo para ser infundido ali, naquele local. E o controle farmacológico também dos sinais e sintomas, porque existem algumas medicações que elas não podem ser administradas por via hipodermóclise. Daí também existem as questões das interações medicamentosas. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem observar que algumas regiões, elas suportam até 250 ml de líquido nas 24 horas. Então, é a subclavicular e a deltória. Na interescapular e na região abdominal, o volume já aumenta para 1.000 ml nas 24 horas. Então, e a região, né, que suporta um volume maior, de até 1.500 ml, é a região anterolateral da coxa. Então, é um acesso muito simples, como vocês podem ver na imagem, é como um acesso venoso, porém, é no tecido adiposo. Então, precisa ter um ângulo de 30 a 45 graus na hora que vai funcionar, não precisa ser com técnica séptica, certo? Com a mesma técnica do acesso venoso, e a gente vai perceber que as medicações por via subcutânea, elas têm uma concentração maior e por mais tempo no organismo do paciente. Então, vocês percebem que essa linha laranja é quando uma medicação ela é realizada através da via intravenosa, onde ela atinge seu pico muito rápido, porém ela se degrada rapidamente também. Na intramuscular, ela atinge o pico de forma gradual e vai também decrescendo de uma forma mais lenta. Na subcutânea, que é essa linha azul, que é o nosso foco aqui, vocês vão perceber que ela demora para atingir o pico, porém ela mantém-se num nível de concentração maior no organismo humano por mais tempo. E para a gente poder fazer a medicação por via subcutânea, a gente precisa saber que tipos de medicações podem ser realizadas por essa via, né? A gente precisa entender as incompatibilidades, a gente precisa saber das interações medicamentosas. Então, existem tabelas que precisam estar visivelmente no setor que tem algum paciente com hipodermópolis para que qualquer profissional que precise ter um acesso ali facilitado, eles consigam ver aquilo de uma forma muito simples e didática, onde, por exemplo, a furosemida é incompatível com a metoclopramida. Então, se no sistema, né, ali no hospital, não tem outro antiemético, só a metoclopramida, e o paciente precisa fazer a furosemida, né, precisa receber a furosemida, esse diurético, então vai ter que ser necessário fazer duas vias subcutâneas. Então, vai fazer hipodermóclise em 2 lugares diferentes. Para que você, quando fizer a medicação, a furosemida, não interaja com a metoclopramida, se acaso ela já ainda estiver no tecido subcutâneo sendo absorvido de forma lenta. E aí, existe também as questões das vantagens e desvantagens, né? A hipodermóclise, ela tem como vantagem ser uma via parenteral mais acessível e confortável do que a venosa. Ela é de fácil inserção e manutenção do cateter. Ela pode ser realizada em qualquer ambiente, inclusive no domicílio do paciente, por qualquer pessoa que esteja habilitada. Então, a pessoa, ela passou por um processo de treinamento, então ela está habilitada a fazer hipodermóclise, sim. Não precisa ser da área da saúde, certo? Existem complicações muito raras, tem um baixo risco de efeitos adversos sistêmicos, como, por exemplo, hipervolemia, certo? A questão da flutuação de concentrações também plasmáticas de opioide também, ela é reduzida, e tem um baixo custo. Porém, tem o volume e a velocidade de infusão limitados, né, de como a gente viu, de até 1.500 ml, vai depender do local,
Tem uma absorção também variável, que é influenciada pela questão da vascularização e perfusão do tecido subcutâneo. Então, pacientes obesos que têm pouca vascularização no tecido subcutâneo ou perfusão, vai ter ali uma absorção meio que menor do que um paciente, por exemplo, mais emagrecido. E a limitação de medicações e eletrólitos, né, como a gente viu na tabela de compatibilidade. Também existem alguns eletrólitos que não podem ser feitos porque eles são vasoativos. Então, ao introduzir no tecido subcutâneo, eles podem causar ali necrose. Então, é tudo muito simples. Prepara o material, certo? É o mesmo material para uma punção venosa. Faz o teste do circuito, faz a limpeza da pele, faz a prega da pele, a punção no ângulo que a gente aprendeu lá atrás. E aí, para proteger essa punção, esse acesso, a gente precisa preferencialmente protegê-lo com um filme transparente, porque isso vai facilitar a visualização, né, do que é ali periósteo, né, digamos assim, para evitar sinais flogísticos, né? E se houver, a gente avaliar de uma forma mais rápida. Então, passando para lembrar que a comunicação ela é imprescindível no processo de cuidar, o enfermeiro ele precisa reconhecer, né, diante de sua atuação, a sua própria autonomia e o seu poder no gerenciamento de conflitos entre a equipe, o paciente e a família. Então, a gente precisa saber qual é o nosso papel no momento de más notícias, numa reunião familiar. Então, a gente precisa também ter uma postura humanística e trabalhar sempre em equipe. Então, aqui tem um poema que é de José Henrique Rodrigues Torres, que ele fala sobre essa questão da morte, né, que tem como título Patativa do Assaré, que ele fala: Morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor, para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Bem sensível, né? Mas é isso. A enfermagem ela precisa reconhecer os seus valores e as suas percepções sobre a morte. Eu não posso impor o paciente a acreditar numa crença que eu acredito, né? Que para mim o significado de morte tem tal conceito. Para o paciente é diferente do meu, então, não, vai ser um milagre, Deus vai agir na sua vida, aguarde que o milagre vai acontecer. Então, a gente precisa ser muito realistas, certo? E também muito respeitoso com as crenças, a cultura do paciente. E a gente também precisa também entender o grande significado da morte, né? Os diversos significados da morte. Então, morte para uma pessoa significa uma coisa, para outra já é outra coisa. Então, a gente precisa entender essas dimensões da morte, porque quando a gente se deparar com alguém que venha, que traga uma cultura diferente, você não se sinta surpreso, né? Você entenda como ali, saber como conduzir tudo aquilo. Então, nas últimas 48 horas, do que se aproxima ali o óbito do paciente, a gente vai ter um maior comprometimento cognitivo, né? Os sinais vitais vão estar instáveis, então não adianta a gente estar comprometido e preocupado com a pressão arterial que não está no nível bom, tá baixinha, a saturação está baixando, a frequência cardíaca também está ruim, para não entrar com drogas vasoativas, para não cometer ali a distanase, certo? A questão da ingestão alimentar. Muitos pacientes, eles precisam deixar de lado a questão alimentar, não se alimentar por algum tempo, né, principalmente quando está próximo da morte, porque o organismo já não tem mais aquela absorção de nutrientes. Então, a comida vai estar sendo acumulada no seu estômago, aquilo ali vai transbordar, ele vai vomitar e pode broncoaspirar, né, e ali causar ainda mais sofrimento para o paciente. Então, a família precisa entender de tudo isso que acontece no organismo humano para que elas consigam compreender que dieta, né, o alimento naquele momento não é tão importante. Então, também vai existir uma diminuição urinária e fecal, né? Vai também haver a hipotermia. Às vezes o paciente vai estar com um piscar meio que limitado, às vezes até em estado vigílio, né? Aquela ausência do piscar. E também um padrão respiratório bem ruim, que é engaspe, aquela respiração lenta
e profunda, né, onde o espaço entre um e outro é muito longo. Lembrando que a alta imediata ela não vai ser adequada nesse processo de morte iminente, né, a menos que os familiares e os pacientes assim solicitarem. Mas como assim? É só eu querer morrer em casa nos meus últimos momentos e vou para casa? Não, precisa ter tudo um estudo, uma avaliação da equipe multi, onde cada um vai estabelecer suas prescrições de cuidados, de medicamentos, de auxílio, para que a família precisa realmente estar amparada naquele momento, porque muitas vezes a estrutura física onde o paciente vai estar não está preparada, né? E também a família muitas vezes também não está preparada, porque o processo de morte em casa pode ser um fator muito mais impactante de uma forma negativa para as famílias do que a gente pode imaginar, entendeu? Então, a morte, ela presente e constante nas nossas vidas. Então, quem for imortal aqui, por favor, me contacte para que a gente possa encaminhar você à psicoterapia, né? Então, refletir aqui e conhecer sobre os sentimentos e as necessidades do doente, da família e também dos amigos. Lembrar que o luto, ele vai ter início após o momento do diagnóstico e ele vai prolongar além da morte do paciente. E o processo de morrer tem que ocorrer de forma mais digna, né? E quando ele ocorre dessa forma, há uma maior aceitação da família, né? Quando isso acontece. Portanto, o processo, quando não é devidamente acompanhado e apoiado, ele vai repercutir na família de uma forma muito negativa, através de um trauma, né? Por muito tempo. Então, a obstinação terapêutica, ela consiste em iniciar ou continuar ações médicas que não têm outro objetivo além de prolongar a vida de um paciente, que é o que a gente vê muitas vezes nas UTIs, né? E o Conselho Federal de Medicina diz no seu artigo 1805, né, no artigo 1º, que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que vão prolongar a vida de uma pessoa em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitando a sua vontade, né, e a vontade também do seu representante legal. Então, eu trago algumas questões aqui para vocês refletirem, né, então vocês podem depois assistir novamente a aula, mas aqui são questões muito importantes para que vocês comecem a refletir sobre cuidados paliativos. E aí, atrelado a tudo isso, eu te pergunto, já que você pensou lá atrás, lembra no início do nosso encontro, de como você quer morrer, você já contou isso para alguém? Já contou como você quer, como deseja? Pois é importante que você faça isso, que no momento que você não tiver autonomia para decidir sobre você, outra pessoa vai fazer isso. Será que ela está preparada para respeitar suas vontades, né? De achar ele, eu acho que ele não gostaria que isso fosse feito, ou que ela não coloque a vontade dela à frente da sua. Então, isso é muito importante. Então, cuidados paliativos é isso, é afirmar a vida, é promover qualidade de vida, tratar as pessoas e saber que o alicerce de tudo aquilo é o suporte à família. Então, vamos agora passar para a questão de um plus, né, do nosso encontro, que é entender essa questão da morte e do processo de morrer dentro de uma perspectiva multidisciplinar. Então, o objetivo desse nosso encontro agora, né, é explorar as várias dimensões da morte e do processo de morrer. A gente vai tentar compreender as implicações sociais e culturais, psicológicas e espirituais da morte, e também oferecer alguns insights sobre como lidar com a morte de uma forma mais compassiva e significativa. Então, morte, ela é definida, como eu falei para vocês, diferente de cada um. Então, o que é morte para mim, o significado não pode ser para você. Então, também muitas pessoas atrelam a morte a várias outras coisas. Pode ser uma morte de um término de um relacionamento, a morte de um bichinho, um pet. Então, a morte de um ente querido, a morte de um relógio de estimação quebrou. Eu entrei em luto, que aquilo tem um significado importante. Pois é, tem vários significados, né? Então, a gente precisa explorar esses conceitos que são médicos e também filosóficos. Então, a gente também precisa entender a morte, né, do seu impacto na vida cotidiana, do que ela tem impacto na nossa saúde mental e na qualidade de vida. Então, a gente, antes de cuidar do outro, a gente precisa também nos cuidar. Então,
Trabalhar com morte diariamente acaba tendo um impacto nas nossas vidas como profissionais de saúde, então a gente precisa também se cuidar. E aí, a gente precisa ter entendimento das dimensões da morte, né? Tem a dimensão biológica, que envolve ali os processos fisiológicos da morte. Deixa eu voltar aqui. Saiu aqui da aula. Deixa eu voltar aqui. Ver se vai dar certo. Acho que foi essa parte. Pronto. Dimensões da morte tem a dimensão biológica, né, onde há ali um processo fisiológico da morte. A gente precisa saber que a morte está atrelada a vários outros aspectos, como religião, a questão do poder público, né, a questão funerária, que é o mercado, né, financeiro, a família e tudo mais. A psicológica, a gente precisa entender aquelas fases do luto, sabendo que o paciente não vai respeitar esse processo direitinho, né? Primeiro a negação, depois ele vai para a raiva, depois barganha, depressão e por último a aceitação. Não, muitas vezes ele vai receber o diagnóstico, vai ter uma raiva, depois ele vai para uma depressão, aí depois ele vai aceitar, depois vai para a negação, depois volta para a depressão, aí vai para a barganha. Então, a gente precisa entender o que cada processo envolve para que a gente possa saber como é que vai ser conduzido, né? Qual é o nosso papel ali diante daquela situação. Entender que existem várias culturas, né, e várias percepções de mortes e rituais diante de tudo aquilo. Então, a gente precisa quebrar tabus, estigmas em torno da morte. Saber que a questão espiritual também, então, cada pessoa tem a sua religião, o seu credo, então isso precisa ser respeitado. Saber que o processo de morrer, né, tem ali atrelado uma filosofia e uma abordagem dos cuidados paliativos que tem como importância ali o apoio emocional e físico no processo final de vida. Então, já que vocês pensaram sobre isso, já falaram para alguém, tem que registrar. Então, tem o testamento vital, né? As decisões de fim de vida precisam estar registradas, precisam estar reconhecidas, não precisa estar em cartório, precisa realmente ter ali a sua fiel procuração, digamos assim, certo? E saber que a eutanásia e suicídio assistido e questões éticas estarão só associadas a essas suas vontades. Então, a importância do apoio ao luto para familiares e entes queridos. Então, saber de que a família precisa ser cuidada após a morte do seu ente querido, né? Então, encaminhar os familiares para atenção primária, para que eles possam ser inseridos em algum grupo de apoio, e cuidar de nós mesmos. Então, comece um diário da gratidão, pratique o autocuidado, concentre-se no positivo, expresse a gratidão aos outros, pratique a atenção plena. Então, encontrando ali a alegria e apreciar a vida no que é rotineiro da gente, né? E aí vamos para os casos clínicos, para a gente poder entender como é que a equipe multi age diante de cada situação. Então, Maria é uma idosa com câncer em estágio avançado. Ela foi admitida em um serviço de hospice após decidir interromper os seus tratamentos agressivos. Então, a equipe de cuidados paliativos ali ofereceu um apoio emocional e físico para Maria e a sua família também, e garantiu que ela pudesse passar seus últimos dias em casa, rodeada pelo amor daqueles que ela mais amava, né? Então, essa escolha não apenas refletiu na aceitação da sua condição terminal, mas também indicou a preferência por qualidade de vida, né? E sobre o prolongamento do sofrimento. Então, a equipe dos cuidados paliativos desempenhou um papel importante ao oferecer a ela um apoio emocional e físico, tanto para ela quanto para sua família. E isso não apenas ajudou a aliviar o desconforto físico de Maria, mas também proporcionou um ambiente de conforto e amor para seus últimos dias. Então, a capacidade de passar seus últimos momentos rodeados pelos seus entes queridos em casa contribuiu para que houvesse um senso de paz e dignidade no processo de fim de vida de Maria. No caso 2 de João, um jovem com uma doença degenerativa terminal enfrentou uma série de decisões difíceis sobre sua assistência médica. Então, com o apoio de uma equipe interdisciplinar de profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes sociais e conselheiros espirituais,
João foi capaz de expressar suas preferências e valores, então ele garantindo ali que sua morte fosse digna de acordo com os seus desejos. Então, essa abordagem centrada no paciente, né, e baseada em valores pessoais, garantiu que ele tivesse o controle do seu próprio processo de morrer, encontrando um sentido de autonomia e dignidade até o fim. Então, além disso, o suporte oferecido por médicos e enfermeiros, assistentes sociais e conselheiros espirituais ajudou ele a enfrentar suas decisões com coragem e serenidade, né, fortalecendo seu bem-estar emocional e espiritual. Então, aqui a gente percebe que o apoio de pessoas preparadas para que a gente pudesse ter uma rede ali de apoio, faz com que a gente tenha autonomia das nossas decisões, de que a gente vai com coragem, né, que a gente sabe que a gente vai ter ali um apoio caso alguma coisa aconteça, saia meio do trilho. No caso 3, que é o de Ana, é uma mãe que perdeu seu filho em um acidente trágico. Ela encontrou consolo e apoio em um grupo de apoio ao luto, onde ela compartilhou sua dor com outras pessoas que estavam passando por experiências parecidas. Então, com o tempo, ela descobriu que partilhar essas emoções, né, essa dor, com os outros ajudou a encontrar esperança e o significado em meio àquela tragédia. Então, ao longo do tempo, ela descobriu que a partilha, né, não apenas validava seus sentimentos, mas também permitia encontrar esperança e significado. Então, o grupo de apoio ao luto, ele não apenas ofereceu a Ana um espaço seguro para ela se expressar, né, mas também proporcionou ali um ambiente de apoio mútuo e crescimento pessoal. Então, esses casos, eles destacam a importância de uma abordagem mais holística e compassiva nos cuidados de pacientes no final de vida, né? E os profissionais precisam desempenhar um papel que é oferecer suporte emocional, físico e espiritual, enquanto as comunidades de apoio, como grupos de apoio ao luto, vão desempenhar um papel crucial na promoção da cura e do crescimento pessoal. Então, reconhecer e honrar essas necessidades emocionais, sociais de uma forma mais holística, a gente pode ajudar a encontrar paz, dignidade e dar significado em meio a essa experiência de morte e do próprio luto. Então, à medida que nos aproximamos do final dessa jornada, eu espero que vocês tenham desenvolvido uma compreensão mais profunda e, de uma certa forma, compassiva da morte e do processo de morrer. Embora a morte possa ser ainda um tema para muita gente desafiador e também doloroso, né, de se explorar, eu, Michel, acredito que ao enfrentá-la de frente, a gente vai poder encontrar uma riqueza de significados e do próprio crescimento pessoal. Então, eu encorajo a todos vocês a continuarem refletindo sobre esse tema, que ele é vital e promove ali uma cultura de compreensão e aceitação da morte nas suas comunidades. Então, a gente vai poder transformar essa experiência, que é inevitável, certo? Em uma oportunidade de crescimento e conexão mais profunda. Então, aqui está as referências pessoais. Tem uma música que eu vou passar no final da nossa aula, que se chama Oração do Tempo. A letra dela tem muito significado. O livro, são alguns livros que eu trouxe aqui como referências pessoais para quem tem interesse em ler. Tem também um documentário no Netflix, mas eu já vi que tem vários outros filmes lá também, muito interessante. Tem um podcast para quem gosta de podcast, e também tem o aplicativo das minhas vontades, que são as diretivas antecipadas de vontades, né, que são as DAV. Então, você sabe como morrer, sabe como quer morrer, vai lá no aplicativo, baixa, coloca lá a sua lista de desejo e compartilha com alguém que você gosta, com alguém de confiança, para que o assunto sobre morte se torne natural. Então, aqui são as referências pessoais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, pela atenção de todo mundo. A aula foi longa, mas é isso. Espero que a sementinha tenha sido plantada, que dissemine por aí cuidados paliativos. E é isso. Gratidão por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.